Hello, peoples! Aqui é Fábio Black e estamos aqui de volta com o nosso canal A Coisa Tá Black. Então, depois de um tempinho aí parado, né? Sejam todos bem-vindos de volta e começamos os nossos trabalhos. E hoje falando de um tema, né, de algo assim que é bem polêmico, bem assim, é muita novidade, né? Nem questão de polêmico não. É questão que é uma novidade, principalmente para nós professores, né? A gente aqui, né, eu sou aqui do estado de Minas e no nosso estado, né, muitos professores aí estão tendo muita dificuldade aqui na nossa região para fazer gravações de aulas online, as famosas videoaulas. E aí, muitos vêm me perguntando, oh, Black, como que faz? Como que é? O que, que eu preciso se preocupar e tudo. Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo aqui, tudo isso aqui são opiniões de experiências vividas, ok? Então, assim, já tem uns 3 anos, 4 anos que a gente está fazendo, né, estudos aí de gravações e tudo. E nesse período de tempo aí a gente aprendeu muita coisa, então a gente quer partilhar aqui com vocês. Esses vídeos aqui, essa série de vídeos que a gente está fazendo, ela vai focar mais para os professores e aquelas pessoas que querem ensinar alguma coisa e não sabe, não tem mínima ideia do que vai pensar e tudo. Eu juro para vocês que eu pensei que era uma coisa assim bem fácil, que era uma coisa assim, é só chegar lá, botar o celular, pôr a câmera lá na frente e gravar. E foi quando eu descobri que realmente não é tão assim, ok? Para a gente que vai trabalhar com educação, a gente tem que ver que a gente precisa saber algumas coisas, ou seja, a gente tem que saber algumas coisas antes de começar. É muito fácil, né, para o governo ou para algum lugar, alguma instituição, falar assim, ó, vocês vão agora trabalhar com aulas online e aí nós vamos dar capacitação, eles vão ensinar você como que você grava e tudo. Só que tem algumas coisas aí, umas partes aí que infelizmente ninguém fala com ninguém, ninguém fala nada, então a gente vai descobrir com o tempo, né? E aí fica aquela coisa, o pessoal pede os vídeos, aluno quer vídeo bom, o pessoal é exigente, infelizmente, infelizmente não, felizmente o pessoal é muito exigente. E como eles são muito exigentes, forçam que a gente também faça a coisa bem direitinho, né? Eu mesmo estou aqui me estruturando, passei um dia todo aí correndo, montando, fazendo as coisas, separando, preparando cabo, preparando tudo direitinho para fazer uma gravação muito de uma boa qualidade, né? Lógico assim que a gente queria fazer uma coisa muito profissional, mas é a maneira mais tranquila que a gente, né, tem de fazer. E também a questão de recursos. A gente, né, é um material muito caro, né? Você tem que ter um material de extrema qualidade para oferecer, né, o melhor possível. E isso aí, infelizmente, né, não é todo mundo que tem essa condição. E quando tem, não tem mesmo o conhecimento necessário para poder fazer isso aí tudo, né, da maneira melhor possível. Então, primeira coisa assim que a gente leva em conta, né, quando a gente foi começar a fazer, foi a primeira coisa foi o perfil do, no caso, o perfil do professor ou do palestrante. Eu coloquei ali professor ou palestrante porque vai muito de cada um. Gente, ó, eu mesmo falo, eu como sou, né, uma pessoa mais pra frente, bem descontraída e tudo, eu não tenho problema de falar com a câmera, né, de olhar para a câmera, né? Isso aí tive que demorou a acostumar, mas, né, quando a gente foi fazendo os vídeos e tudo, a gente foi treinando e aí você vai fazendo aí vai acostumando. Tem professor que, né, o perfil dele não é de sentar aqui e explicar. Ele sabe fazer, né? Tem professor, por exemplo, que ele vai fazer uma aula online, ele não tem uma letra muito bonita, como a minha não é linda, minha letra é horrível, né? Parece que eu acabei de entrar na escola, então de tão ruim que minha letra é. Então assim, eu não tenho como fazer uma gravação de vídeo escrevendo no papel igual o pessoal faz, né? Do papel, de escrever e tudo. Eu tenho que fazer uma aula com outros recursos que eu escreva menos. E na minha matéria, quando, né, no meu caso, eu trabalho com matemática,
é muito difícil você simplesmente só ter que chegar a explicar. Se fosse uma história, se fosse geografia, né, português, você precisa explicar bastante, era mais fácil, porque é texto, você digita tudo. Mas contas, matemática, raciocínios, chegar isso aí e ter que escrever isso aí já fica um pouco complicado. Então, no meu caso, na minha matéria, né, que eu trabalho com física também, eu tenho que fazer algo mais nisso aí. Então, eu preciso de algo para escrever, eu preciso de um quadro, eu preciso de fórmulas, eu preciso de muita coisa que tem hora que somente o computador vai levar um pouco mais de tempo, né? Ou então vai dar um pouco mais de trabalho para fazer com uma certa qualidade, né? Vocês podem ver aí nos vídeos do canal, tem algumas aulas aí que a gente deu, né? Usando o computador. Na época eu fiz tudo, né? Bem simples, né? Só que para muitos, infelizmente, não é uma coisa de sete cabeças, porque não é todo professor que tem, né, condição, que entende como que funciona a questão do computador, dos programas, que programa ele vai usar, a questão do microfone, por que ele está usando o microfone, né, a imagem. Você vê que nos outros vídeos a minha imagem está mais escura, agora a minha imagem está mais clara, né? Apesar que, né, eu já sou mais, não sou tão claro, mas mesmo assim a gente vê essa diferença, tá? Isso aí é muito importante, você saber qual o seu perfil, você entender a questão do seguinte: eu trabalho mais didático, meu trabalho é mais didático, meu trabalho é mais falado, o meu trabalho eu preciso com figuras eu consigo trabalhar. Então esse perfil do professor ele vai ajudar bastante na hora de confeccionar suas aulas online, tá? Outra coisa também que essas aulas, né, que a gente deve pensar é a questão do estilo da aula online. Gente, eu já vi aulas de tudo quanto é jeito, né? Tem aula com paródia, tem aula com que a pessoa vai lá, toca, canta, faz aquela ensinação, faz aquele teatro. Lindo demais. Acho perfeito, acho maravilhoso. E tem aquela aula que a pessoa é a coisa mais simples, a pessoa pega um papel, um celular, escreve lá, ficou lindo, maravilhoso. Tentei fazer de jeito, não deu certo. Comigo minha letra não deixa. Tentei treinar caligrafia, piorou a letra. Então não ficou legal, tá? O estilo da aula online. Então assim, parar para pensar assim, ó, meu perfil é um perfil mais, né, eu que gosto muito de tecnologia, eu que gosto muito de computador, eu gosto muito dessas coisas de live, gravação, música. Então, o meu estilo de aula, né, já é um estilo mais igual nós estamos fazendo aqui. O computador fazendo a letrinha bonitinha, nós falando com vocês e aquela coisa bacana. Então, eu já gosto disso. Eu acho isso muito interessante. É um estilo meu, né? De dar aula com o data show. É muito interessante, é muito bom, tá? Então, assim, cada professor vai ter seu estilo. Tem professor que vai colocar uma palavra lá e dar uma aula show. Dá uma aula show. Às vezes ele vai colocar uma figura e vai dar uma aula inesquecível, né? Então, assim, o estilo de aula que você pensou, né, qual o estilo que você quer dar para o seu aluno? O que você quer fazer, né? Esse estilo aí você tem que já ir pensando já, porque isso aí vai determinar até mesmo uma linguagem própria do próprio professor, que ele vai chegar e ele vai ter um estilo próprio de dar aula, né? A gente sabe que quando você chega na escola, tem aquele professor que todo mundo já sabe que ele é o professor que entrou na sala, todo mundo faz silêncio, né? E presta atenção porque, nossa, ele vai falar e quando ele vai falar, meu Deus do céu, só vai sair coisa bacana. Tem professor que ele já vai ter um pouco mais de trabalho, né? A gente sabe muito bem, né? Tem professor mesmo que não está aguentando, né? Não aguenta, tem dia que falar direito, então a voz não sai, parece que está entalado. Então, né? Ele já é um professor que dependendo do estilo de aula dele, não vai dar certo,
não vai dar muito certo para aquela determinada proposta de aula online que foi colocada para ele. Então ele precisa se colocar de uma maneira diferente. Não, eu vou pensar de uma forma diferente, eu vou fazer de um jeito diferente, né? Eu vi uma aula mesmo, achei super interessante que a pessoa gravou, que ela simplesmente colocou o microfone, pôs o celular lá e só ia passando os trem escrito e ia passando lá e pronto, coisa linda, maravilhosa, né? Então assim, muito bom, muito bacana, né? Eu já dei aula pelo WhatsApp, eu mandava a foto, e debaixo da foto eu mandava o áudio, a pessoa via a foto, né? Escutava o áudio, passava para a próxima foto, já vinha outro áudio. Então, aquilo ali, né, para os meninos mesmo, foi uma novidade muito boa, muito bacana. E foi um estilo de aula online bem diferente, né? Assim, na hora deu a doida lá de fazer, e a gente foi lá e fez, né? Falou assim, ó, gente, vamos fazer uma... Assim, eu lembro que era uma revisão de prova, se eu não me engano. E a revisão de prova foi, né? Muita gente veio falar que foi o que salvou, tá? Então, assim, o estilo seu como professor, né? Se conhecer, não, meu estilo de aula é isso. Quando a gente fala de perfil de professor, não está falando nem mal nem bem de professor. A gente está falando assim que cada professor ele tem o seu jeito de dar aula. Eu tenho o meu jeito de dar aula, né? O meu perfil como professor e eu tenho o meu estilo de aula. Eu criei o meu estilo próprio de aula. E tanto que quando está tendo a aula, o pessoal sabe que é a minha aula por causa do estilo de aula que é meu, que é próprio, né? Vai funcionar comigo? Tem funcionado. Tem dia que não funciona, né? Não é todo dia que muda, então você precisa mudar os seus estilos de aula, até mesmo porque senão enjoa, né? E tem aluno que acha fantástico, começa com um professor de um jeito, muda de professor, muda o estilo de aula, então dá essa coisa do dinamismo. Por isso a gente fala, estilos de aulas online, né? A gente tem a aula, por exemplo, que é a aula toda musical, a gente faz a paródia, a gente ensina a matéria, coloca a paródia como um fechamento da matéria, e ali os alunos saem bem instruídos, saem sabendo a matéria, pelo menos assim, pelo menos é uma aula diferente e eles pelo menos fingem que gostam, né? Eu acho. Né? O próximo aqui, né, que a gente vai falar também é a questão de equipamentos. Gente, ó, isso aí é uma coisa que eu brigo muito e eu como uma pessoa meio perfeccionista, eu gosto muito de, 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 de equipamentos, não, eu adoro tecnologias. E eu gosto de estudar esses equipamentos para ver o que pode ser feito, como pode ser feito, testo na sala de aula, né? Agora não dá para testar porque nessa pandemia tá meio difícil. Mas o pessoal tem visto, tem olhado e eles, né? Assim, equipamento é uma coisa fundamental. E é isso que pega. Porque quando você vai fazer uma aula online, a primeira coisa que você vê é o seguinte: ah, eu preciso de um computador. Nem sempre você precisa do computador. É importante ter o computador? Sim, é importante ter o computador. Mas, porém, para você dar uma aula online, às vezes só o seu celular já resolve, principalmente pelo estilo de aula que você dá. É lógico que se você tiver um computador, esse computador ser um computador bom, e você fazer esse tipo de aula, que essa aula vai, né, ser diferente daquilo que você posta direto, o seu aluno vai amar, né? Vai ver em você você faz coisa diferente, você traz novidade, então só tem a acrescentar. Mas a questão de equipamento, né? Não dá para vocês verem aqui, né? Mas eu mesmo estou usando vários equipamentos aqui para fazer essa gravação desse jeito, né? Eu estou aqui com iluminação, eu estou com a câmera, eu estou com um microfone, eu estou usando uma mesa de áudio ainda, né? E isso tudo
né? Gerou custos. É caro, infelizmente, é caro, né? Tem o suporte que a gente tem, né, para segurar a câmera, né? O fone de ouvido para a gente escutar o retorno, né? Esse fone de ouvido aqui é para escutar se realmente está saindo o microfone, se deu algum chieiro ou se não deu chieira, né? Para que a nossa voz e a nossa imagem saia com qualidade, né? Não adianta nada você, né? Assim, você fala muito bem, mas o microfone não te ajuda. O microfone está travando, o microfone deixa sua voz estranha, né? Então, não dá, né? Você faz uma aula, gesticula muito bem. Eu batendo no microfone aqui. Você gesticula muito bem, você precisa mostrar alguma coisa, você precisa escrever, você precisa mostrar os resumos para os alunos. Só que você tem tudo anotado. Você precisa mostrar num quadro, porque tem professor que faz resumo e o resumo dele, o aluno ele vai construindo aos poucos. Começa lá com um pouquinho, com uma palavra, depois liga com outra, liga com outra. Quando pensa que não, fez aquela estrutura bonita. E para que isso seja visto, né, melhor, precisa de uma câmera de celular boa, né? E aí muitas vezes que a gente peca, né, é simplesmente por causa de equipamento. Então assim, não que o equipamento seja, né, gente, equipamento é apenas, né, 10%, tá? Equipamento é importante, é o que vai fazer a aula ficar online ficar top de linha? Não. Isso vai depender do professor, de quem estiver falando com a gente, né? Dependendo da aula que você está vendo, eu já vi aula aí feitas com celulares que são fenomenais, né? Também aulas com toda aquela estrutura de aula online e tal, que é excepcional. Quantas faculdades que a gente vê aí que não estão fazendo aulas online e algumas fazem com muita qualidade, né? Tem um material ótimo, já vi muitas faculdades com material ótimo para fazer gravação, mas que infelizmente por causa de um equipamento, né, ou um estilo de um professor que não adequou muito aquele estilo de aula, fica muito preso, muito formalizado, e isso tem hora que prejudica o ensino, né, a aprendizagem de quem está assistindo, porque na verdade o objetivo que a gente tem na aula online é que o aluno aprenda alguma coisa, né? Outra coisa que a gente não pode, né, deixar passar é a questão da técnica e da teoria. Gente, a técnica e a teoria. Todos nós trabalhamos, professores, né, nos formamos, fizemos a faculdade, estamos 100% prontos para dar aula, né? Ah, mas eu formei em outra matéria, mas você dá aula. Você tem a aptidão para dar aula. Então, se você tem essa aptidão para dar aula e você consegue dar essa aula, então, né, você tem a parte teórica, você tem a parte técnica, perfeito. Só que a sala de aula é uma coisa e a sala virtual ela é um pouco mais diferente. Principalmente assim, se você chega só para dar a sua aula, é uma coisa. Porque você chega, tá tudo pronto, a pessoa tá gravando para você, você chegou num estúdio, a pessoa gravou para você, né? Inclusive, né, tem os próximos vídeos aí que a gente vai colocar aí um parceiro nosso, né? Aqui da minha cidade, eu vou trazer aqui para vocês aqui nos próximos vídeos, né? Que ele tem o estúdio dele. Então assim, você não tem, não vou conseguir aprender, mas eu preciso gravar, não tem jeito. Gente, infelizmente, né? Se a gente não consegue fazer por nós mesmos, nós vamos acabar tendo que pagar para fazer. Então, no caso, né, já até conversei com ele, né, um parceiro aí do nosso canal, né, e ele vai, né, você vai lá no estúdio dele, ele adaptou o estúdio dele lá de música, de ensaios, para fazer gravação de aula.
E a aula sai muito boa, é muita qualidade. Ele tem o microfone próprio, tem o quadro, né? Filma, vai lá, dá sua aula, explica como se fosse uma aula de escola. Muito tranquilo, muito fácil. Pronto. O problema é que vai gerar custo. Se você for pegar aí, né, o aluguel vai ser por hora. Se você consegue fazer lá uma explicação de 4, 5 aulas, né, em uma hora, dependendo até compensa mais do que você fazer, né, comprar o equipamento para você fazer as aulas online. Porém, a gente tem que ver que é o seguinte, as aulas online, ela é uma tendência, né, da nossa educação, não tem jeito. Eu falo isso muito na minha escola, que realmente as aulas online, elas é uma tendência, não tem jeito da gente correr essas aulas online. Uma hora ou outra vai acabar tendo uma carga horária em cima dessas aulas online. Ah, mas eu não me formei em informática. Não, mas infelizmente tem algumas coisas que você precisa saber. E é aquela história, gente. Se você não sabe fazer, se você não quer aprender e você precisa, você vai ter que pagar. E quem vai saber fazer vai ganhar dinheiro. Infelizmente, né? O maior poder das pessoas é o conhecimento, né? Ganha dinheiro quem tem conhecimento. Então, quanto mais você, né, sabe, ou quanto mais você aprende, melhor, tá? Quando a gente fala da questão da técnica, né, a técnica ela vai trabalhar muito essa questão assim de você saber fazer. Tem cara que ele não conhece muito da técnica de, por exemplo, de um som, né? Uma mesa de som. Eu tô aqui com a mesa de som, né? Preparei o áudio, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer, mexendo aqui no som, né? Mexendo na equalização, liguei os plugins no lugar certo, né? Liguei o equipamento, fiz coisa, peguei o microfone, coloquei vi a distância para não, né, não ter nenhum problema de vez em quando eu bato aqui, porque é falta do costume, viu, gente? De ficar falando tão próximo ao microfone, né? O outro microfone que eu usava, que é o de lapela, o auricular, né? Não é lapela, não, auricular. E o outro de lapela meu tá sumido, eu não achei ele, não. Só achei esse aqui meu, né? Que a gente usa aí fora a fora. Então, essa distância aqui, se eu falar muito perto aqui, olha só. Que esquisito que fica. Fica muito estranho. Se eu falar longe demais, fica muito baixo, você não entende. Então eu tenho que calcular, né, que a minha voz, ela não pode ser estridente demais, também não pode ser baixa demais. Tem que ser uma coisa que dá para ouvir, né? Então, isso aí é uma coisa de técnica que a gente aprendeu, né, com a vida, mexendo em som aí. Já a parte, por exemplo, do computador, eu estou fazendo aqui, né? Tudo isso aqui eu sentei, fiz, olhei e tal. Então, assim, eu tenho que montar um roteiro, ver do que eu vou falar, separar, calcular o tempo. Ou é mais ou menos isso. Eu calculei essa nossa conversa aqui mais ou menos de uns 30 minutos. Já estamos aqui a 20 e poucos minutos aí de gravação. Né? Então tá dentro do tempo esperado. Então sai dentro. Isso é algo que o professor ele já sabe, que é dentro daquele negócio do horário, de especular os horários. Ou eu vou fazer mais assim, mais assado e tal. Né? E a questão do, né, de você chegar aqui também e saber, ó, eu estou usando aqui, por exemplo, quais são os programas que eu estou usando. Eu estou usando aqui uma série de programas para fazer esse vídeo aqui, para sair nessa qualidade e para sair também dessa maneira que ela está saindo aí, ó. Aí você tá vendo como se fosse, né, eu um quadro atrás de mim, né, aqui por fora aqui, ó, né, a minha câmera na frente de um quadro e você tá vendo tudo que eu estou fazendo e eu estou seguindo toda essa parte, né, dessa nossa conversa, seguindo esses tópicos aí que nós estamos falando com vocês. Então você vê que
visualmente você sabe do que nós estamos falando. Então existe toda uma didática por trás disso, né? Não pode ser uma coisa muito agressiva, porque vídeo, né, de aula dá sono, né? Quantas vezes eu fui assistir vídeo aula, tinha hora que me dava sono, né? Você assiste toda a saga de Harry Potter, Senhor dos Anéis, tudo num dia, toda a saga da Marvel num dia só. Ou melhor, em muitos dias. E não cansa. Mas uma videoaula de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você já fica um pouco mais, né, cansado. Cansa para você que está fazendo, né, e cansa principalmente para quem está assistindo. Né? E sem contar que depois de gravar aqui, eu ainda vou passar por um outro programa para dar uma melhorada no áudio, para ver se está tudo direitinho, para ver se está tudo bacana, para dar uma conferida, né? Se tiver tudo ok. Não tiver, né? Até mesmo para ver se o som não está estourando, se não está muito alto, né? Se está indo claro para vocês, né? E aí, se acontecer alguma coisa, a gente vai lá e conserta. Lembrando que isso tudo faz parte do quê? De uma parte técnica, tá? Agora é a teoria. A teoria, né, ela vem o seguinte, a teoria ela vem aliada junto à nossa à nossa técnica, né? Tem algumas coisas aqui que se a gente não for mexer, se a gente não se a gente precisar, eu vou ter que, né, me basear aqui em alguma coisa. Então eu vou ter que usar a teoria, né, para justamente, né, trabalhar isso aí de uma maneira mais tranquila e mais fácil, tá? Nessa série de vídeos que nós vamos postar para vocês, né, o próximo vídeo mesmo, nós vamos começar já a fazer algumas coisas na prática, principalmente para os professores. Né? Aqui no na nossa região, a gente está tendo um curso aqui online, né, sobre essa parte de montagem de aulas, e essa parte de montagem de aulas, ela está sendo, muitos professores estão reclamando porque é muito técnico. E é lógico que é muito técnico, eles têm que se basear que quem está entrando ali já sabe. A mesma coisa, né? Que a gente entra a pessoa no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem a ideia de que ele já sabe a matéria do ensino fundamental. Então a gente não fica voltando muito atrás, a gente não fica, né, perdendo muito tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer. E quanto mais rápido e melhor a gente fazer, né, mais rápido a gente vai conseguir terminar. Não pela questão do tempo, né, que o tempo é importante. A gente tem um período para fazer isso. Né? Ainda mais aqui que a gente recebeu nessa essa época nossa uma bomba, né, que é esse coronavírus, e a educação tá muito assim sem saber. As escolas particulares mesmo colocaram as aulas online. Tem muito professor que está sofrendo com essas aulas online porque não sabe como lidar, não sabe fazer. E o curso, né, como ele é um curso padronizado para, se eu não me engano, parece que é para Minas inteira, né, ficou difícil. Porque muita gente quer perguntar, muita gente quer fazer algumas coisas, até manda pergunta, até fala alguma coisa. Porém, né, a resposta demora um pouquinho, né? Quem já fez aula online, né, alguma coisa virtual, né, uma faculdade virtual, um curso virtual, sabe como funciona, né? E é um sistema assim que é bom, sim, é bom, mas, né, tem lá muita coisa para ser melhorada. Então tem muita coisa que a gente já se acostumou devido à questão da escola, né? De ter o contato com o outro, de ter o olhar, de poder conversar na hora, né? Muita coisa assim, tem hora que você pergunta e a pergunta não veio porque a pessoa não te conhece, né? A pessoa não sabe como você pensa, como você, a sua história, muita coisa aí, né, que da linguagem vem justamente disso, de você saber quem é a pessoa, de você conhecer seu aluno, ou conhecer sua clientela, tá? E por isso
que, né, a gente sentiu a necessidade, né, como o pessoal já sabia que a gente já tinha gravado alguns vídeos, sabiam do canal, né, eu até falei que o canal estava desativado porque, né, depois que os meus filhos nasceram ficou meio difícil de, de gravar, né, porque os meninos realmente barulham demais, né, com certeza, né, deve ter aparecido aí algum ruído dos meninos que deve estar ali barulhando um pouquinho, que eu até tô escutando eles de vez em quando, mas como eu não gosto de cortar nada, eu gosto de seguir reto e direto, né? Porque na verdade isso aqui é como se fosse uma aula, né? E a aula tem barulho, não tem barulho, você continua. A gente então, né, deu uma parada, mas como o pessoal teve essa necessidade e pediu, principalmente, né? E aí eu quero mandar um abraço aí para todos da escola que eu trabalho, né? Aqui em Minas Gerais, né? Dar um abraço para todos aí que estão vendo, né? Não esqueça, gente, dá uma forcinha pro Black aqui, né? Mais uma vez, dá aquele like, inscreve no canal, tá? E não perca as as aulas, né, que a gente vai postar aqui. Na verdade, não serão aulas, serão sugestões de como fazer, como a gente vai montar as nossas aulas, como que a gente faz para chegar, né, até esse resultado aqui, ó, tá? E a gente vai conversar muito, né? Eu só tô colocando aqui porque na verdade, assim, antes de você entrar né, em algo tão complexo que é essa questão das videoaulas, é importante de gravar. Eu vou gravar, não fazer como eu fiz. Eu vou gravar, botei ali o celular lá, né, a webcam, gravei. Nossa, depois que eu vi, oh meu Deus do céu, ou se arrependimento de matasse. Não deu muito certo. Porém, a gente acaba, né, aprendendo muito. Então, o que nós fizemos? Treinamos, olhei, observei, fomos melhorando aos poucos, né? Lógico que, né, depois que vem meus meninos, os meninos acaba que a gente dá prioridade para a família, para cuidar da família. Depois a gente grava, né? E aí veio essa oportunidade de voltar a gravar e melhor coisa que a gente faz é começar antes de tudo dando esse parecer para vocês. Vai ser fácil? Para alguns sim, para outros não. Para alguns as aulas vai ser novidade, para outros as aulas vai ser, isso aí eu já vi na internet e tudo, né? A gente vai tentar montar essas aulas aí para você, montar essas gravações, sempre com aulas, com coisas do dia a dia, né? Tanto que a primeira aula que a gente vai fazer, o primeiro vídeo, né, que a gente vai postar para vocês em breve, vai ser a aula que a gente vai usar simplesmente papel, celular e caneta. Só isso, mais nada, tá? E aí depois nós vamos usar. Como que seria, por exemplo, eu quero usar só o computador. A escola está usando um programa para fazer a videoconferência. Como que a gente vai fazer esse vídeo? Vamos entrar no programa, vamos gravar fazendo o programa, com o programa, né? E aí, vamos botar tudo aqui no nosso canal para que você possa, né, possa ajudar. E se você conhece algum professor, né, alguém que está precisando desse vídeo aqui, né, desses vídeos explicativos, espero que, né, tenha ajudado alguém aí. Lembrando que são opiniões de experiências vividas, tá, gente? Eu não fiz nenhuma faculdade de youtuber, não fiz faculdade de propaganda, nem nada, tá? Simplesmente, né, as vivências de um professor que se aventurou nesse meio, né, que gosta desse tipo de trabalho e que quer ajudar aí o máximo de pessoas que ele puder, tá? É um trabalho realmente pela educação. Então, para você que gostou, né, dá um like aí, né? Se teve alguma coisa que eu falei errado, você não concorde, pode pôr nos comentários também, tá? E qualquer dúvida, só postar aí que a gente vai tentar ao máximo aí tá tirando aí essas dúvidas de vocês.
tá? Então, no máximo, o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, né? Até a próxima. Obrigado. Aquele black beijo, black tchau e fui, galera! Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Dizendo